Bem, o Partido Socialista inicia hoje uma visita ao Concelho da Ponta de Sol, integrada no nosso programa A Primeira Madeira, com o objetivo de escutar várias entidades e sentir o que se está a passar no dia-a-dia das famílias e das empresas. Desta feita estamos a ouvir associações, continuaremos a ouvir amanhã e também depois da manhã e no domingo estaremos em contacto com as populações do Concelho, à porta das igrejas e em contactos também com comerciantes e empresários. Mas hoje queria, no início desta iniciativa, abordar uma questão que nos parece extremamente importante. Nos últimos dias temos assistido a uma mudança de discurso por parte do PSD da Madeira em relação às medidas de austeridade que estão a ser aplicadas e a um programa do próprio Presidente do Governo, Alberto João Jardim. Só que lamentamos que esse discurso chegue tarde. O Partido Socialista, desde o início do ano, quando estavam em negociações o pacote de austeridade para a região autónoma da Madeira, afirmamos na altura que medidas de austeridade, numa situação já de crise económica, só iria prejudicar a Madeira e os madeirenses. O Dr. Jardim não entendeu assim e apresentou um pacote de austeridade aos madeirenses que está a prejudicar a vida dos madeirenses e das empresas. Julgo que a nota mais sintomática da falha desse pacote de austeridade do Dr. Alberto João Jardim é a quebra na receita fiscal na ordem dos 19,4% no primeiro trimestre deste ano. E o Partido Socialista, na altura, avançou com várias medidas e várias propostas no sentido de existir, por um lado, no lado da economia, um programa económico para a região autónoma da Madeira e no outro lado, no lado social também, um programa social para fazer face à situação que vivemos. O PSD não entendeu dessa forma e o Presidente do Governo entendeu seguir o caminho da austeridade. E nestes dias, ouvir o Dr. Alberto João Jardim falar que se deve diminuir a austeridade, quando todos nós sabemos que o responsável pela austeridade na região autónoma da Madeira é ele. E quando ouvimos o Presidente do Governo Regional atribuir as responsabilidades da situação em que os madeirenses vivem a Lisboa ou a outras entidades externas à região, de facto é preciso ter muita lata por ter uma atitude desta natureza quando todos os madeirenses já perceberam que a situação em que a Madeira se encontra tem um responsável. É o Presidente do Governo e o PSD que governou a região autónoma da Madeira nos últimos 30 anos e que não teve uma estratégia de desenvolvimento no passado que levasse a um desenvolvimento sustentável em termos de futuro. E hoje todos nós somos surpreendidos no nosso dia-a-dia com dificuldades económicas, sociais, com desemprego, com imigração, com condutas desviantes devido a situações de famílias e de pessoas que estão em extrema dificuldade e olhamos para um governo regional que ainda por cima manda bocas, e é um governo de bocas, a mandar bocas para Lisboa e para outros governos, quando na realidade aqui na região autónoma da Madeira o governo neste momento não governa. A única coisa que faz é tirar impostos dos bolsos dos madeirenses e das empresas e entregá-las à banca. É esse o papel do governo. E nós entendemos que um governo tem um papel que é ajudar as empresas, a economia e as famílias. E esse papel o Dr. Alberto João Jardim e o seu governo não está a executá-lo na região autónoma da Madeira. Concorda com o Dr. Mário Soares, que diz que este PS já não precisa de honrar o tal compromisso com a Troika? O que eu acho é que as medidas de austeridade têm que diminuir. E nessa linha de pensamento concordo em parte com o Dr. Mário Soares, porque este pacote de austeridade está à vista de todas as suas consequências. O aumento de impostos, como ocorreu no país, e quebra de receita fiscal, demonstra uma coisa muito simples. O plano que estão a aplicar ao país, e neste caso também concreto à região, está a falhar e não está a atingir os objetivos. E, portanto, isto é a mesma coisa que, perante um determinado facto, com um resultado diferente, voltar a acontecer esse facto, o resultado será, digamos, o mesmo. E o que nós assistimos é, por parte do Governo da República, e ainda ontem assistimos na Cimeira Luso-Espanhola, em que mantêm os dois governos esta tónica da austeridade. Quando nós olhamos para o dia-a-dia do país e os indicadores que temos, contraria a tese destes dois governos. E, portanto, nessa ótica, acho que o país é que devia romper com este programa de austeridade imposto para que o país consiga respirar e cumprir com os seus compromissos financeiros, sob pena de cumprir um programa que ajustou com entidades europeias que depois não tem os efeitos que pretende, ou seja, esse programa acaba não pagando aquilo que deve o país e deve a região autónoma da Madeira a entidades externas.